Olá, bom dia. A TV Câmara e o Rotaract Clube de Santo Anastácio começam agora a sabatina com entrevista aos candidatos a prefeito de Santo Anastácio. Nessa manhã, pela ordem do sorteio, vamos entrevistar o candidato Roberto Volpe, do PMDB, e na sequência a candidata Andréa Puríssimo da Silva, do PV. A entrevista será mediada por mim, João Vitor Vilar Raposo, e pelo meu amigo João Vitor Rigo Bonilha, do Rotaract Clube de Santo Anastácio. Serão feitas 7 perguntas de jornalismo da TV Câmara, 4 perguntas da população e o candidato terá 3 minutos para a resposta. As perguntas serão sorteadas, então vamos começar. Candidato, a primeira pergunta é sobre meio rural. Vamos lá. Candidato, produtores da cidade solicitam melhorias nas estradas rurais que estão um caos. Eles reivindicam alargamento e limpeza, terraplanagem, programa Melhor Caminho e infraestrutura. Infraestrutura adequada nas pontes. Como que o candidato pretende viabilizar e assegurar a melhoria nessa questão? Bom, eu quero aqui dar meu bom dia a todos, ao ouvinte, aquele que telespectador, dizer que é um prazer estar aqui sendo entrevistado nessas eleições, ajudando assim com subsídio para que o eleitor possa decidir seu voto. Quero pedir desculpa que estou um tanto rouco, devido resfriado e falar muito na campanha. Mas o meio rural é hoje o que sustenta o país. É o agronegócio, que leva o país nas costas. Eu quero dizer a todos que, como prefeito do mandato passado, nós refizemos mais de 100 quilômetros de estradas rurais do nosso município, usando o dinheiro das bacias hidrográficas do FEHIDRO, tanto do Rio do Peixe quanto do Paranapanema, e também da CODASP. A gente tirava as cercas, derrubava os barrancos, levantava a estrada, fazia camaleões, tirava a água fora da estrada, fazia contenção e empedrava. As nossas estradas ficaram maravilhosamente bom. O agricultor, aquele que usa as estradas, sabe, mas infelizmente veio essa administração atual e ela não deu conservação nas estradas. Não conservou. Então vieram as chuvas pesadas. O que aconteceu? A enxurrada quebrou os camaleões, começou a correr de cabeça baixa e acabou com todas as estradas. Uma judiação, deu um prejuízo terrível para o município. Mas nós que fizemos ela no passado, vamos fazer novamente agora no futuro. Vamos correr atrás de um prejuízo que, se tivesse uma administração séria em Santo Anastácio, não teria acontecido. Infelizmente, o povo vai pagar o desmando, porque nós vamos ter que investir novamente recurso pesado para fazer isso. Ponte está uma vergonha. Eu tenho corrido na zona rural, as pontes de madeira se acabaram. A ponte de concreto, eu fiz 3 pontes de concreto no município. Aliás, só eu fiz ponte de concreto no município. Das 3, uma deu uma pequena danificação e eles não foram buscar a empresa para consertar. A cada dia que passa, ela está danificando mais. E oxalá que o atual prefeito socorra a ponte até no seu final de mandato, que é a ponte do Feiticeiro, porque senão nós vamos perder aquela ponte. É uma ponte de uns 700, 800 mil reais. Tempo, candidato. Então, gente, nós vamos fazer. Fizemos e vamos fazer. Tempo. Agora vamos à segunda pergunta, por sorteio também, que o meu amigo João Vitor Rigo Bonilha irá fazer ao candidato. O tema é administração como prefeito da cidade.
Sabe-se que a Prefeitura já contabiliza uma desmedida dívida e contabiliza um número ainda grande de diretores, assessores e empresas de assessorias. Primeira pergunta. O candidato se compromete a corrigir os atos adotados pelas administrações anteriores em conflito com os compromissos assumidos? Segunda pergunta. Qual será o critério a ser adotado na escolha dos cargos de confiança no seu governo? E terceira pergunta. Se eleito, o candidato pretende realizar concurso público já no ano que vem? Você poderia repetir a primeira pergunta? O candidato se compromete a corrigir os atos adotados pelas administrações anteriores em conflito com os compromissos assumidos? Sim, é claro. Nós vamos ter que ir para a prefeitura e fazer um levantamento e tomar conhecimento daquilo que vamos receber. O que a gente vê hoje é uma prefeitura quebrada, devendo no comércio, devendo para a Santa Casa, devendo para médicos, não é? Não pagando o que compra e sem crédito. Perdeu crédito na região. Então, veja bem, nós vamos recuperar isso. Aquilo que é de obrigação da prefeitura, ele tem que cumprir. Ele tem que pagar as dívidas dele esse ano. Se ele não pagar, tem credor, a sua conta, o seu crédito tem que passar empenhado, porque senão você vai ficar de fora. Tem que empenhar seu crédito para que isso pode ser pago em 2017 ou até virar precatório. Então isso será corrigido administrativamente. Nós vamos iniciar uma administração séria, uma administração cautelosa, porque o momento é difícil, muito difícil. Quanto os cargos existentes na prefeitura, não serão todos preenchidos. Irei para a prefeitura com meia dúzia de assessores. São nas pastas principais e vamos levantar, como já disse, não é, a situação e, se for necessário, preencher mais algum cargo, eu pretendo buscar esse preenchimento nos funcionários de carreira da prefeitura. Ver aquele funcionário que tem perfil para cada cargo e está nomeando, porque assim traz economia, porque ele já é remunerado. A gente simplesmente vai, se necessário, completar, não é, o salário dele. E quanto ao concurso público, primeira coisa que nós temos que ver é qual o limite da folha de pagamento atual do município. Porque o município pode gastar com o quadro pessoal, a prefeitura, o máximo de 54%. São 60 mais 6 vem para o legislativo. Dos 54%, quando você já gastou 95%, ou seja, 51,3%, você não pode mais nem pagar hora extra, nem dar gratificação, muito menos fazer concurso. E para fazer concurso, você tem que ver os cargos que serão preenchidos e já calcular o impacto que ele vai representar na folha. Então, nós vamos precisar fazer concurso, que a prefeitura não tem, mas não sei, não é, se será no primeiro semestre ou no segundo semestre, não é, devido ao que a lei nos impõe. Mas, volto a dizer, vamos para a prefeitura com cautela, porque o momento é difícil e eu sei que vou pegar uma bucha lá dentro. Certo. Terceira pergunta por sorteio que eu farei. O tema, candidato, é esporte. Candidato, o esporte recebe pouco incentivo municipal. Não há campeonatos e até o transporte para os atletas competirem em outras cidades não recebe a devida atenção. No início de setembro, foi cancelado o contrato do PAF. Desta forma, algumas vivências esportivas não estão sendo realizadas. O senhor, candidato, como pretende dar continuidade neste setor, nesta área, de forma a atender os nossos atletas? Conforme eu fiz no meu governo passado. Você cita o PAF. O PAF foi implantado na minha administração, que é um convênio entre Prefeitura e SESI. É uma maravilha o PAF. A Prefeitura entra com os professores, não é? E o PAF, o SESI com toda a despesa, inclusive com despesa de transporte. Tudo tem que ser programado. Com alimentação para os atletas. E que alimentação! E eu pude, muitas vezes, não é? Presenciar o que estava se dando para os atletas.
O PAF vem de encontro com as nossas escolinhas, não é? De iniciação esportiva que nós já temos na cidade. É uma judiação ter rompido com o PAF. Dizem, eu ouço dizer, que acabou ficando inviável, não sei por quê. É lógico que eu vou chegar lá, vou ver isso. E se puder reatar isso com o SESI, é claro que nós vamos fazer, porque é bom. Quanto ao esporte em geral, no meu governo tinha esporte. Acontece o seguinte, com todo respeito, esse governo não faz nada. Santo Anastácio está totalmente desgovernado. Você nem vê o prefeito na rua. Então eu quero dizer o seguinte, que nós vamos ter recursos sim para o esporte. Nós vamos desenvolver os campeonatos regionais, vamos participar, não é, dos campeonatos regionais, vamos desenvolver os campeonatos internos do município, ou intermunicipais. Nós vamos desenvolver isso no futebol, nós vamos desenvolver isso no futebol de salão, no basquete, no vôlei. Pretendo implantar até natação. Eu já fiz isso no passado, quando fiz um convênio com o CPP, aqui de Santo Anastácio, para usar as piscinas do CPP, não é, para implantar ali a natação, com professores adequados. Então, gente, quem me conhece, quem conhece o trabalho que nós já fizemos para Santo Anastácio, sabe que nós vamos fazer. Aí me perguntaram, mas e recurso para isso? Nós vamos buscar recurso nas fontes. Tá? O esporte é um bem de todos. E se a gente levar um esporte a sério, a comunidade participa, a comunidade busca recursos, ela gera recursos. Gera com as empresas, vamos gerar com eventos. O fato é o seguinte, não vai ficar do jeito que está, porque isso aqui está uma paradeira. Eu quero, falando de esporte, eu quero dizer que eu coloquei iluminação no ginásio, aliás, no estádio municipal nosso, coloquei iluminação e não é usada, porque não pode se gastar energia que não tem dinheiro para pagar. Isso é uma vergonha. Eleitor, dia 2 é a sua vez de mudar isso. Certo. A próxima pergunta vai ser feita pelo meu amigo. Saúde, Santa Casa, Farmácia Municipal e Ambulâncias. Essa é uma pergunta dupla, candidato. O senhor tem 3 minutos para responder cada uma. Ao longo dos últimos meses, há um esforço para manter ativo o Hospital Anita Costa. A Santa Casa está passando por uma situação muito difícil em questões financeiras. Inclusive, os médicos entraram em greve por falta de repasse. Qual a sua proposta, candidato, emergencial para garantir esse custeio e a contratação de equipe médica? A Santa Casa não é a primeira vez que ela entra em dificuldade. Mas o que está acontecendo hoje na saúde de Santo Anastácio é terrível. Nunca Santo Anastácio chegou a esse ponto, gente. Santa Casa fazer greve. Porque os médicos não recebem salário. Espera aí, a prefeitura, ela tem um repasse mensal para a Santa Casa. Por que ela repassa? Hoje ela repassa o dinheiro que vem do SUS, que na minha época não era assim, a Santa Casa tinha o convênio diretamente com o SUS e recebia. Hoje passa para a prefeitura, ela repassa para a Santa Casa e tem a obrigação de repassar recursos próprios para a manutenção do pronto-socorro da Santa Casa, não é? Para os médicos plantonistas, já que o sistema de saúde do município não atende em finais de semana, sábado, domingo, feriado e à noite. Então se passa esse dinheiro para a Santa Casa. Me disse o provedor da Santa Casa que isso está em torno de R$133 mil, não é? Por mês. E que é pouco, que ele fecha, não é, no vermelho, em torno de R$25 mil por mês. Ora, isso não pode acontecer. Eu quero lembrar aqui que o prefeito atual, há 4 anos atrás, na campanha dele, o que ele falou sobre a saúde de Santa Casa, na nossa cidade, e o que ele me criticou, foi coisa terrível. Enganou o povo. Está aí. Enganou. Primeiro, prefeito de Santo Anastácio, que Santa Casa fecha, é contra o prefeito.
Eu vou repassar, falei para o provedor, não vai ficar mais no vermelho. Eu vou repassar, provedor, para você, porque eu já sei aonde eu vou economizar para repassar o dinheiro. O recurso está garantido. Tenha certeza, a partir de 1º de janeiro, vou estar na prefeitura, porque o povo vai me levar para a prefeitura e nós vamos repassar não só o 133, o 133 mais o déficit mensal que a Santa Casa está tendo. Também, na saúde pública em geral, é impossível. Os médicos dos postos de saúde não estão atendendo. O posto de saúde é obrigação direta da prefeitura. A prefeitura tem que pagar médico. Agora, meu amigo, ficar 90 dias sem pagar um profissional, não tem jeito. E remédio não existe. Mas eu quero lembrar da farmácia, da minha farmácia que eu coloquei, que tinha remédio para todos. E vai ter remédio para todos, tenho certeza disso. Pergunta. Candidato, a segunda pergunta segue no mesmo tema. A segunda pergunta envolve a falta de medicamentos nas farmácias municipais e o setor das ambulâncias com sua frota sucateada e a falta de regulamentação da categoria. Qual a sua proposta para esses dois setores? Continuando como falar na farmácia. Eu tive uma farmácia de fazer inveja na região. Farmácia municipal com mais de 200 itens de medicamento atendendo a população carente de Santo Anastácio. Nós vamos voltar a fazer isso. Com certeza, vamos voltar a fazer isso porque o nosso povo precisa disso. O povo está desempregado. Um homem desempregado é um homem que anda com a cabeça baixa. Vence-se luz, água, tudo, as suas prestações, e ele não tem como pagar. E como é que ele vai comprar medicamento? Então, o poder público tem a obrigação constitucional. Sabe bem que saúde é um direito do cidadão e uma obrigação do Estado. Assim diz a nossa Constituição. Então, veja bem, nós vamos caprichar em muito. Nós vamos cuidar do povo. E a ambulância. Primeiro passo. Eu vou adquirir uma ambulância UTI para transportar nossos pacientes de risco, que Santo Anastácio não possui. Nós vamos adequar as existentes, reformá-las, porque estão, pelo conceito, todas quebradas. E eu quero também adequar um ônibus para o transporte dos pacientes até Presidente Prudente, ou cidade vizinha, adequando esse ônibus, inclusive, para cadeirante. E também o transporte, não é, para a fisioterapia de dentro da cidade. Vamos adequar uma condução, não é, para que o cadeirante seja tratado como ele deve ser. Então, gente, quero dizer a vocês que a saúde no meu governo, ela vai ser prioridade número 1. Eu já fiz todos os asfaltos da nossa cidade. Agora nós temos simplesmente que conservá-lo. E aqui eu quero levar uma crítica ao atual prefeito. Ele tem que andar nas vilas, precisa conservar o asfalto das vilas, tampar os buracos, porque vai entrar o tempo chuvoso e vai ser quarteirão, tem quarteirão que vai ser levado embora. Então, gente, o que nós vamos fazer? Economizar para tratar bem a pessoa. A pessoa tem que ser tratada com respeito. Para isso eu vou investir na saúde, para isso eu vou investir no medicamento. Nós vamos contratar médicos especialistas para atender. Nós não temos cardiologista, nós não temos hospital, nós não temos, me falaram que maternidade nossa fechou. Não sei, eleitor, me disseram isso. Isso é um absurdo. Eu abri essa maternidade gastando R$35 mil por mês para nascer Anastaciana em Santo Anastácio. Não nascer Anastaciana em Presidente Prudente. Tempo, candidato. Próxima pergunta eu faço, também por sorteio. O tema, candidato, é educação, auxílio transporte universitário e creches. Eu vou ler a pergunta. 3 minutos só? 3 minutos. Agora vão ser 2 perguntas. Aí 3 minutos para cada um. Vai perguntar. Primeira pergunta, candidato, é a seguinte. A novela do auxílio transporte escolar se arrasta desde 2014.
Um comunicado foi publicado no último dia 30 de julho, suspendendo definitivamente o pagamento aos universitários. Como que o candidato pretende intervir nessa questão que está prejudicando a classe estudantil do nosso município? Eu quero dizer ao jovem universitário que sempre me preocupei com a formação dele. Para tanto, eu trouxe para Santo Anastácio uma faculdade à distância, que é a Faculdade de Anhanguera, que está formando aí as pessoas, cidadãos, né? Inclusive dando oportunidade àqueles que não tiveram, né, a chance de se formar na época certa, ou seja, na sua época de jovem. É uma faculdade reconhecida pelo MEC, que está atendendo, inclusive, cidadãos da cidade vizinha. É claro que ela não tem todos os cursos necessários. Então, o jovem precisa ir procurar, não é, na cidade vizinha, o curso que ele deseja. Vocês sabem também que a obrigatoriedade da prefeitura é no transporte, no ensino fundamental. O ensino, como vou dizer aqui, o transporte para o ensino universitário não é uma obrigação da prefeitura, mas é um dever dela fazer. Por quê? Porque o jovem, ele é da nossa cidade, ele precisa estudar. Eu sempre fiz. No meu governo, de 1993 a 96, nós puxamos os alunos gratuitamente com a frota da prefeitura. Tem muito jovem que nem sabe disso, faz tempo. Depois, no meu governo, de 2005 a 2012, eu iniciei puxando com a frota da prefeitura e cobrando o mínimo para o óleo e o pedágio. Aí vem a agência reguladora do Estado de São Paulo, a Artesp, e diz que a prefeitura não pode cobrar. Ou ela faz de graça ou prender o ônibus nosso. Então tivemos que parar. Aí os jovens contrataram as empresas do município. E eu auxiliava com uma parte, não é, daquilo que eles pagavam. Não me lembro mais se era 50% ou 60%. Eu sei que eu subsidiava. E eu pagava. Eu não atrasava, não. Pagava. Agora, infelizmente, há 4 anos atrás, o prefeito atual, então candidato, foi lá no ônibus e disse aos jovens que ia fazer totalmente de graça. E enganou o jovem como ele enganou todo o povo de Santo Anastácio. Tá aí, ó. Foi cortado, não tem nada. Jovem, eu prometo a você, eu vou levantar a situação da prefeitura. A minha intenção é te ajudar. Não vou dizer no primeiro momento, eu não sei o que eu vou achar lá, mas a minha cabeça está voltada para ajudar você a se formar, porque você precisa se formar. Segunda pergunta, candidato, diz respeito às creches. O polêmico assunto da falta de vaga nas creches municipais está causando grandes problemas aos pais que aguardam uma vaga para os seus filhos. O candidato já tem algum plano de extensão para zerar a espera por vaga em creche? Eu quero informar aqui a população que Santo Anastácio não era para ter esse problema. Não tinha que faltar vaga, não era para faltar. Infelizmente, eu vou tornar a falar, o descaso da administração é que está fazendo isso. Porque nós temos 2 creches acertadas para ser construídas em Santo Anastácio. Uma delas, quando em 2012, eu já deixei ela palavreada e liberada pelo governador para Santo Anastácio, destinada à área entre o Jardim Maringá e o Santa Helena para a construção. Essa creche, o atual prefeito chegou, não é? Parece que me chegou a fazer uma licitação, mas eu não sei o que houve. Teve uma firma que recorreu da licitação e parou, não aconteceu nada. E eu estou sabendo que tem uma outra creche destinada para Santo Anastácio, porque é creche escola e tem necessidade. É creche para amparar de 0 a 6 anos a criança. E, infelizmente, nenhuma e nem a outra. Por quê? Porque a prefeitura precisa de entrar com contrapartida em todos os convênios que ela faz.
E segundo, a prefeitura não tem contrapartida, então não tem creche e o seu filho não vai na creche e você não pode trabalhar, porque tem que cuidar da sua criança. E tem mais, eu quero informar aos jovens de Santo Anastácio, porque o pessoal de mais adulto sabe. As 3 creches que existem em Santo Anastácio fomos nós que fizemos, nós aqui, ó, PMDB. Doutor Ivandro Maciel Sanches, eu era o vice-prefeito desse, fizemos a creche Marisa. Eu depois fiz a creche na Vila Ramírez, que ficou 4 anos parada, por um prefeito que passou aí, e por vingança não deu sequência nela. E depois eu fiz também a creche Raimundo Pismel, que é a da Santa Helena. Deixei todos os móveis comprados, R$100 mil de móveis, esse prefeito só tinha o dever de colocar energia e botar para funcionar. Ele demorou 6 meses para fazer isso. Então, gente, eu posso falar com propriedade. Fiz 3 e vou fazer as outras 2. E vamos zerar esse déficit de vaga para a creche, que é uma obrigação da prefeitura. E nós temos que fazer para que a mãe possa ir trabalhar, possa ganhar um dinheiro para vir, não é, aumentar a renda familiar, com tranquilidade e contratar profissionais. Cada creche dessa rende no mínimo, gente, 30 empregos. Para uma cidade que precisa gerar emprego, é uma boa ocasião. Próxima pergunta. Obras públicas. Algumas obras, começadas pelas administrações anteriores, somam quase 8 anos e ainda estão inacabadas, em consequência disso, se deteriorando. O candidato se compromete a dar sequência nessas obras? Avaliando a cidade, está em seus projetos a construção de prédios públicos? Sim. Vou dar seguimento nas obras, até porque fui eu que comecei. Comecei essas obras e, infelizmente, passaram-se 4 anos e não terminaram. Eu vou me referir ao centro de eventos, não é? Lá na Praça Nelito Santos, no Parque Sevilha. Aquela obra, eu contratei ela, um convênio com o governo federal, em que o dinheiro é pouco, a gente sabia, mas foi empreitado para que a empresa executasse até onde ela estava. O resto a se fazer é contrapartida da prefeitura. Não deu tempo eu terminar, mas ficou o dinheiro na Caixa Econômica Federal para a empresa continuar a obra. Mas a empresa continuou, terminou, né, a obrigação dela, recebeu e foi embora. E o prefeito não investiu nada lá. Nada. Então, gente, é um descaso com o dinheiro público. Por que não investiu? Porque não foi ele que começou. Aí eu não acredito nisso. Não é? O prefeito tem que dar seguimento, que as obras não é dele, as obras é do município. O recurso é público, tem que ser tratado com respeito e não deixar um elefante branco. Está lá o prédio, danificando-se, né? Quebrando todos os vidros tudo quebrado, inacabado. De grande utilidade e necessidade, inclusive, não é? Para todos os eventos da prefeitura, para os eventos culturais do município, já que nós não temos, não é, um local próprio para desenvolver os eventos culturais do município. Então, gente, nós vamos terminar e vamos fazer outras obras. Vou atrás da diretoria de ensino de Santo Anastácio, que eu deixei acertada em São Paulo, inclusive mandei um projeto de lei para a Câmara Municipal e doamos o terreno para a construção da diretoria do ensino, que fica lá por lado de cima, né, do Estado Municipal José Espalda Silva. Não sei por quê. Não saiu, foi nada. Estava certo, cara. Era um prédio naquela época de 7 milhões de reais. Por quê? Porque nós estamos perdendo a diretoria de ensino de Santo Anastácio. É uma briga eterna. Venceslau quer levar para lá. E a gente tem segurado. Mas nós precisamos, porque o nosso prédio aqui está ultrapassado, não dá mais. Eu acertei com o secretário. Ele faria o prédio novo, eu dava o terreno, e ele passava o prédio que hoje está
a diretoria de ensino para a prefeitura e botar lá, não é, a diretoria de educação do município. Mas não saiu nada. Bom, candidato, vamos à última pergunta elaborada pela produção antes de passar para as perguntas da população. O último tema é saúde pública, os lixões. Atualmente, Santo Anastácio trabalha com um método de aterro controlado com sistema de valas, mas foi comprovado também que o antigo lixão ainda está sendo utilizado como depósito de lixo pela prefeitura e pela população. O candidato pretende implantar a coleta seletiva de lixo na cidade? E qual sua proposta, candidato, para regularizar o antigo lixão a céu aberto? A coleta seletiva é um desejo e uma necessidade de tempos atrás. Nós sempre corremos atrás de recursos para a implantação da coleta. E nós conseguimos recurso. No ano de 2010, nós conseguimos da CESP, da verba da CESP, naquela época, um projeto de R$1.500.000 e poucos mil para se implantar no aterro sanitário existente, barracão com todo o maquinário necessário, para fazer a coleta seletiva Santo Anastácio, Ribeirão dos Índios e Piquirubi. Isso até em acordo com os promotores de Presidente Prudente, que achavam viável fazer isso. Eu fui o primeiro prefeito, o primeiro município a fazer o projeto e a entregar lá, para eles, que eles diziam, o primeiro que entregar recebe já. Fui o primeiro. Não saiu, vai entrar, não saiu. Aí veio a eleição de deputado, em 2010, e aí resolveram que não vamos mais centralizar isso para 3 ou 4 municípios, não, porque nós precisamos de voto, todo município tem voto, nós vamos dar 600 mil para cada um, independente do tamanho da cidade. Aqui eu estou falando para você, eu sei, eu não vi, eu estava junto. E acabou o seguinte, adequei aquele projeto para 600 mil, uma para eles, nada. Fiquei sabendo que saiu agora esse ano R$774 mil para fazer esse barracão, comprar o maquinário necessário, lógico, construir refeitório, banheiro feminino, masculino, colocar energia que lá não tem, para ser construído lá no aterro sanitário. Só que é o seguinte, começou e parou. Por que começou e parou? Se ele não começa até o dia 30 agora, de junho que passou, ele perdia verba. Então foi lá, fez um pequenininho, um alicerce lá, no edícula, parou. E que eu estou sabendo, esse ano não tem continuidade, porque a prefeitura tem que pagar a contrapartida, tá? E aí, pelo descaso da administração, por não ter planejamento na coisa pública, é mais uma obra que vai ficar parada para mim, praticamente fazer, né? Simplesmente assentar nos tijolos. Mas nós vamos fazer, e vamos fazer com todo gosto, porque isso é uma luta minha, lá de 2007 e 2008. Então a gente vai fazer com todo prazer e implantar a coleta seletiva na cidade. Bom, candidato, agora nós passamos para a etapa das perguntas da população. Aqui não haverá sorteio, são 4 perguntas que seguirão a seguinte ordem: habitação, emprego, cultura e lazer. Farei a primeira pergunta sobre habitação. Atualmente, em nosso município, há um problema grave no setor habitacional, onde muitas famílias encontram como solução ocupar áreas irregulares, o que traz como consequência a falta de saneamento de água, de luz, de asfalto, galerias pluviais e documentação irregular. Em Santo Anastácio, 3 pontos agravam o problema: a Rua Expedicionário José de Souza, as casas do pátio da FEPASA e o triângulo de reversão da FEPASA. A primeira pergunta, candidato, é a seguinte: o candidato, se eleito, pretende regularizar essas áreas? Se não for possível a regularização, pretende remanejar esses moradores a locais com infraestrutura e reembolsar o que foi investido nos locais atuais? Olha, o que nós temos aí
são invasões. A FEPASA tem um novo conjunto feito agora aí, deve ser a pergunta do triângulo, né? Sim. Deve ser isso aí. Esse terreno não é da prefeitura. A prefeitura, o prefeito, não tem poder nisso aí, nem de mandar ligar uma luz para aquele povo que tanto precisa. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos que esse terreno seja doado para a prefeitura. Doar para a prefeitura, para que a prefeitura possa ter domínio e aí sim regularizar para eles. E aí declarar de utilidade social e levar a infraestrutura que eles não têm. Eles não têm água, não têm rede de esgoto, não têm saneamento, não têm asfalto. Só que o primeiro que nós temos que fazer é que esse terreno venha para a prefeitura. Antes disso, o prefeito não pode investir. A outra pergunta, se não me engano, é as casas da FEPASA lá para o lado de cima. Seria isso? Estou entendendo? Para cima dos trilhos. As casas do pátio. Isso. Essas casas, elas têm dono. Ela era dos funcionários da FEPASA antigamente. Também não é da prefeitura. É o mesmo caso. A prefeitura, para poder fazer, para poder legalizar, tem que ser dela. Ela não pode fazer. É lógico que nós vamos correr atrás disso. Nós vamos correr para que esse pessoal possa ter atendimento e possa ter o título de suas casas e ser proprietário delas. Você está falando ainda sobre novas habitações, a pergunta é isso? Não me lembro? Sobre a expedicionário José de Souza também. A expedicionário José de Souza. A expedicionário José de Souza é uma área invadida da prefeitura. Na verdade, aquilo ali é um alargamento da estrada que foram construindo, foram fazendo e hoje tornou-se lá, né, uma rua bastante habitada. Temos um grande problema, porque ela está construída na área industrial do município. Porque nós temos um plano diretor no município, que é lei aprovada pela Câmara, que aquela parte da cidade é destinada unicamente para a indústria, não é destinada para residência. Residência é do outro lado de cada cidade. Mas o problema está lá, tem que ser resolvido. É difícil, nós vamos lutar para isso, para atender aqueles moradores. Deveremos correr atrás de recursos, que é o mais fácil que eu acho, para construir uma vila especial para botar esse povo nessa vila especial. Candidato, a segunda pergunta é a seguinte: sabendo que o setor habitacional é responsabilidade do Poder Executivo, há no seu plano de governo o objetivo de construir casas populares? Sim, é claro. Aliás, eu quero dizer que quem construiu casa popular nesse município fomos nós. E aqui eu quero fazer uma ressalva de que a candidata a prefeita, que está concorrendo ao cargo, disse no rádio que em 20 anos Santo Anastácio construiu 102 casas populares. Eu acho que ela está enganada, ela está mal assessorada, porque não é só isso não. Em 20 anos eu construí o Novo Horizonte com 240 casas. Depois de mim, o prefeito Reinaldo Jerônimo Pérez construiu mais 55 casas no Novo Horizonte 2. Eu construí ainda nesse governo meu o Pôr do Sol com 77 casas. E entreguei as 72 casas em construção. E que esse prefeito não foi capaz de construir nenhuma. Porque ele não construiu casa. Ele rompeu o convênio com essa firma que a prefeitura estava construindo e devolveu o conjunto para o governo do estado, para o CDHU. Então, quem acabou de fazer essa casa aí foi o governador do estado, foi o CDHU. Então, nós fizemos nesses 20 anos mais de 400 casas, não 102 casas, essa é a verdade. E outra coisa, 102 casas que custou 11 milhões e 300 mil reais, segundo o pronunciamento do próprio governador. Isso é uma vergonha, porque essas casas não eram para ficar mais de que 6 milhões de reais. Eu falo isso com propriedade, quem assinou o convênio fui eu.
E quem quer saber, vai aí no vizinho município de Caiuá, que o prefeito Cícero está entregando um conjunto de 100 casas gastando 6 milhões. O que aconteceu foi isso, o prefeito nosso passou para o Estado, prejudicou a população. E eu sabia disso, eu nunca trouxe o Estado para fazer casa aqui, porque quando ele faz casa, é assim mesmo. Ele gastava na época 70 mil reais para fazer uma casa. A mesma casa ele dava para a prefeitura 35 mil para fazer, que foi o contrato que eu assinei que está lá até hoje. Então, conclusão. Eu nunca vi uma casa popular custar 120 mil reais. Pô, para com isso. Alguém tem que fazer alguma coisa. Não sei quem. Se denuncia tanta coisa, se fala tanto. Aí. Então eu vou fazer casa popular, sim senhor. Mas primeiro, nós temos que comprar terreno, porque esse prefeito não comprou nada. Aliás, ele não fez nada. Nós não demos casa. Viu? Se chegar aqui hoje, você vai falar, tem 20 casas para vocês. Nós não temos onde pôr. Não tem onde pôr. Assim como se chegar uma indústria e dizer, eu quero um terreno de 2 mil metros quadrados aqui para gerar 50 empregos. Eu falar, vai para o vizinho, porque nós também não temos. Vou construir casa sim, porque sempre construí. Segunda pergunta. Segunda pergunta, o tema é emprego. A competição por empregos aumentou muito nos últimos tempos. Santo Anastácio vive hoje seu maior índice de desemprego. E isso é consequência das indústrias que fecharam suas portas em nosso município pela falta de incentivo. Do seu ponto de vista, candidato, o que é necessário fazer para trazer mais empregos para a nossa cidade? E qual é a sua proposta para trazer indústrias? De fato, o nosso município perdeu. No meu governo passado, abriu-se empresas em Santo Anastácio. A Cine estava fechada e ela funcionou. Funcionou bem. A destilaria d'Alva estava fechada e funcionou. Graças a Deus funcionou uns par de anos e rendeu muito emprego para Santo Anastácio, bastante emprego deu. Infelizmente, não é? A destilaria fechou, quebrou, e a Sina, não é? Por um problema interno, um problema de fisco, ela teve as portas fechadas. Perdemos mais de 1.500 empregos, uma judiação. Aí vem, não é? A crise, que ela é uma crise nacional e que joga 13 milhões de desempregados na rua. É muito difícil gerar emprego, mas nós vamos lutar para isso. Eu já estou em entendimento com o proprietário da Sina, porque ele precisa pelo menos arrendar isso ali para voltar a funcionar. Para nós não interessa que é o dono, interessa que ela funcione e gere emprego. E parece-me que a Cocamar, que é uma cooperativa, está interessada nisso. E já existe o entendimento para que de janeiro para frente funcione. Por que janeiro? Porque é quando começa a nova safra de grãos. Eu vou gerar emprego com os pés no chão. Eu vou investir no Banco do Povo Paulista. O Banco do Povo Paulista é um órgão para auxiliar o mini e o pequeno empresário. Aquele que quer começar um negócio. Só que é o seguinte, tem 30 propostas lá no Banco do Povo esperando capital. E ele não tem capital. Sabe por quê, população, que não tem capital? Porque o capital do banco é assim, 10% a prefeitura tem que pôr lá o dinheiro e o governo coloca 100%. Então, a cada 10 mil que o prefeito deposita no Banco do Povo, o governo deposita 100. Só que os últimos, quem depositou fui eu em 2012. Entendeu? Então não tem dinheiro. Vou chegar lá, vou investir no Banco do Povo, para que o Banco do Povo, não é, invista no pequeno. O pequeno é aquele que está desempregado, aquele que não tem como fazer, ele tem criatividade. E financia o pequeno projeto, e assim nós vamos desenvolver o pequeno projeto. Vamos apoiar, portanto, a mini e a pequena indústria. Tem um projeto audacioso, que é a criação de um distrito industrial no município. É difícil, vai muito dinheiro, mas nós vamos lutar com todas as forças para implantar esse distrito em Santo Anastácio. Terceira pergunta, elaborada pelos munícipes candidatos, diz respeito à cultura. A cultura
foi explorado de forma diferenciada nos últimos anos. A atenção a essa área despertou uma percepção positiva da população. Quais são suas propostas, candidato, para a área da cultura? Nós iremos apoiar a cultura do município. Aliás, eu sempre fiz isso. Mas a cultura mudou de uns anos para cá. E eu vou apoiar, inclusive, os conselhos que existem, o Conselho Municipal de Cultura, não é? A gente vai ter uma pessoa no comando da cultura capaz de desenvolver isso, tá certo? E nós vamos dar apoio. Não que nem hoje, que tudo que se realizou em movimento cultural em Santo Anastácio foi feito com donativo, não é? Com arrecadação, com sacrifício, não é? Do comerciante, daquele que tem a boa vontade para estar ajudando isso aí. Nós vamos destinar, não sei o orçamento que eu vou receber, o que vai ter, porque eu vou pegar um orçamento, não é, feito pela tua administração, mas se não tiver dinheiro para a cultura, nós vamos remanejar, a Câmara está aí para isso. Vamos remanejar e vamos investir e vamos incentivar os nossos poetas, vamos incentivar, não é, aqueles, não é, que vive, que respira cultura. Vou terminar o centro de evento para tornar aquilo lá um centro cultural. Porque nem espaço físico para a cultura tem. Na minha época eu alugava. Depois não deu mais certo e hoje eu sei que o que está se fazendo alguma coisa em cultura é lá no salão, que antigamente era o Salão do Coral 23, mas se paga inclusive aluguel para fazer os eventos. Nós vamos acompanhar o calendário cultural do município. Ele existe e vamos incentivar para que a cultura ela se expanda, inclusive que Santo Anastácio, não é, se entrelace a nível local, a nível regional e também estadual. Então, a nossa proposta, jovem, você que gosta da cultura e que precisa da cultura, é incentivar. E vamos fazer os eventos. Vamos arrumar ônibus, sim, para poder fazer os eventos fora. E vamos trazer os eventos aqui. Porque se nós tivermos uma cultura aqui funcionando, a gente traz da Secretaria de Cultura de São Paulo, traz as oficinas para cá. Isso é custo. O custo é hospedagem, alimentação. O custo é boa vontade do prefeito em fazer. E nós vamos fazer. Última pergunta. Candidato, esta é a última pergunta dos internautas e diz respeito ao esporte e lazer. Sempre foi cobrado a adequação na denominada pista de caminhada da Avenida Renato César Meles, popular Estrada da Piscina. O piso não é adequado, há obstáculos, não há demarcação no solo, a iluminação é fraca e não há ciclovia. Observando que essa área é a única para a prática de caminhadas e ciclismo com segurança, o candidato tem um planejamento para adequação do local? Sim, aquela pista de caminhada fui eu quem construí na minha época de prefeito. Aproveitamos o canteiro central, né, que era o canteiro largo, para construir aquela pista de caminhada. Mas você tem razão quando fala, né? Ela tem que ser adequada. Existe, inclusive, ali uma travessia, não é, de carros que interrompe a caminhada e é perigoso. Tem que ser adequada. A iluminação está mesmo ultrapassada. Hoje nós temos a iluminação a LED, que temos que fazer isso, é o futuro. Mas nós temos outros locais também para fazer pista de caminhada que deveria fazer. Eu fiz uma na Faísa. A Faísa, que ela é calçada com bloclete, o pessoal caminhava muito lá e estava dando problema nas pessoas, inclusive prejudicando a saúde, né, porque o piso é irregular. E por recomendação médica foi-se dito que não deveria usar aquele piso. O que eu fiz? Eu asfaltei em cima da pedra, também existe lá uma pista de caminhada. Temos que fazer do atletismo, do ciclismo, não é? E nós vamos desenvolver sim, sem dúvida. Aí também vamos trazer mais academias, não é? Para que a pessoa que vai fazer a caminhada também use as academias para fazer os seus exercícios. E vamos ter também, falando nisso, não é?
o aproveitamento da piscina aquecida que nós construímos, lá em cima no Centro de Convivência do Idoso, com os treinadores, não é, capazes para treinar e desenvolver, não é, o trabalho com a população, principalmente com a população mais idosa. Uma outra coisa que eu quero, já falei em idoso, me lembro, é de uma outra construção, permita-me no assunto, dizer que o prefeito começou um Centro de Convivência do Idoso, lá na Avenida Renato César Mendes, ao lado, e está parado aquilo lá. Até nem sei por que começou lá, porque devia ter ampliado o que eu fiz, que eu deixei até lugar para ampliar, era pequeno. E pelo que eu sei, está se construindo uma obra em cima de um terreno de APP. E oxalá, oxalá, se aquilo ali não vai ser tudo perdido. Porque em terreno de APP não se constrói nada. Mas, gente, vamos fazer novas pistas, vamos cuidar do povo, eu já disse que meu governo vai ser para o povo. E vamos para a vitória, se Deus quiser. Bom, candidato, encerram-se aqui todas as perguntas, né, as perguntas da população também. E o candidato agora tem 30 segundos para fazer o seu pedido de voto à população anastassiana. Pois não, eu quero dirigir ao nosso povo, ao nosso eleitor, para que no dia 2 deposite o seu voto de confiança na minha pessoa. Vocês me conhecem, tenho 3 mandatos e pretendo fazer mais um. Confio em você, confio no seu voto. Alerto, faça a escolha certa. Preste atenção, a crise é muito ruim. Não sou contra novos candidatos. Tempo, candidato. Bom, muito bem, senhor Roberto Volpi. Eu quero agradecer a presença do senhor aqui em nome do Rotaract Clube de Santo Anastácio da TV Câmara e convidar toda a população para assistir o segundo bloco dessa sabatina com a candidata Andréa Puríssimo. Candidato, muito obrigado, até a próxima. Ok.